Olá, seja muito bem-vindo à classe dos professores, a sua classe de estudo bíblico em qualquer hora e lugar. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso estudo mais aprofundado na nossa classe dos professores. E eu queria agradecer primeiramente a sua audiência e já avisar, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, já ativa as notificações, que assim sempre que a gente colocar um conteúdo novo, você já vai receber esse conteúdo riquíssimo espiritual aí na sua casa. Hoje nós vamos fazer a recapitulação do estudo da Escola Sabatina e eu gostaria de deixar já registrado o seguinte: se você quiser deixar aqui embaixo seus comentários já com algum pedido de oração, não deixe de escrever, deixe aqui nos seus comentários que nós certamente estaremos orando pelos seus pedidos. E para a gente saber também, para a gente ter ideia da dimensão onde nós estamos abrangendo com esse estudo, coloca embaixo também nos comentários da onde você nos assiste. Coloca aí a cidade, o estado, que nós vamos ter essa noção de aonde a palavra de Deus está chegando. Bom, e para começar esse estudo da lição, eu primeiramente vou apresentar aqui os participantes, quem estará aqui comigo durante essa lição. Aqui à minha direita está o Dalmo, ele é membro também aqui da Igreja Adventista do Lago Sul. Temos a Ana Zeli também, que também é membro aqui da Igreja Adventista do Lago Sul. E para fechar, o pastor Jaire, onde tem muito conhecimento, que vai dar o peso realmente teológico. O pastor Jaire já foi pastor, hoje é jubilado, mas pastor não tem essa, né? Está sempre em atividade, está sempre colaborando com a obra e estaremos juntos aqui para recapitular essa lição importante. Bom, então antes de começarmos o estudo da lição, eu vou pedir para o pastor Jaire fazer uma ação inicial para que a gente possa receber aqui a influência do Espírito Santo nesse momento. Por favor, pastor. Agradecemos, Pai, o privilégio de fazermos parte desta família, desta igreja. Pedimos agora a unção do Espírito Santo sobre esse estudo que iremos ter, que a nossa mente seja iluminada pelo céu e que as lições extraídas de Tua Palavra possam serem colocadas em prática em nosso dia a dia. Abençoa-nos agora nesse estudo e aqueles que estão nos assistindo pela internet, que a bênção do céu alcance a todos. Em nome de Jesus, amém. Bom, nessa lição 3, o título traz aqui, para todas as gerações. E o verso para memorizar da lição diz assim: porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Gênesis 6, 8. E a lição começa trazendo uma analogia falando sobre a proliferação das bactérias. E um conceito muito interessante que ele diz aqui, né? O autor diz que, a depender das condições que essa bactéria está, pode ocorrer uma proliferação dessas bactérias de uma maneira muito rápida, né? E assim, muito grande na proliferação. Ele fala que coisa de 24 horas, 18 milhões de bactérias sendo proliferadas a depender do ambiente que nós estamos. E a lição traz também que essa proliferação do pecado aconteceu assim que Eva pecou, houve realmente uma proliferação desse pecado. E diz assim que a responsabilidade disso, né, tanto o intelecto, a saúde robusta e a longevidade, fez o homem se afastar de Deus. E Deus conteve essa rebelião por meio do dilúvio, né? Então, na opinião dos senhores, né, vou deixar primeiramente, dá com o pastor aberto aqui, o clima do pecado pré-diluviano, ele era maior, ele era em linha ou ele era menor do que hoje? Na verdade, a proporção ou proporcionalidade do pecado continua a mesma, em razão de o pecado é como uma bactéria, ela nunca está estacionada, ela sempre está se proliferando de tal velocidade que em pouco tempo ela vai matar o hospedeiro. Por isso que a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Todos pecaram, todos vão morrer. Se analisarmos um pouquinho no paralelo, quando Deus criou, Ele deu a nota 10, dizendo tudo era muito bom. E aí com o pecado de Adão e Eva, a proliferação foi tamanha que em seguida veio Caim questionando a oferta do irmão a ponto de matar o irmão. Em seguida aparece as consequências da proliferação do pecado, aparecendo a
narrativa da família, de destruição da família, quando aparece aqui o próprio Ameleque, ou Lameque, tomando para si 2 esposas e já cantando mal. Eu matei um homem e matei um jovem também. Duvidaram de mim, eu resolvi o problema do meu jeito. Vejam, esse não era o plano de Deus. E a Bíblia continua dizendo que os filhos dos homens viram as filhas dos homens, no caso, os filhos de Deus viram as filhas dos homens e desejaram fazer união, julgo desigual. Não era o plano de Deus, o pecado se proliferando, a ponto de a maldade se multiplicar a nível tal que Deus chega e diz assim: chega, não dá mais. Eu vou destruir aquilo que era muito bom. Quando a frase aparece na Bíblia dizendo assim, a maldade era contínua em todos os segmentos, a maldade predominava. Naquilo que era muito bom, agora a maldade predominando em todos os sentidos. Deus determina então destruir o mundo através do dilúvio. Mas vejam agora a misericórdia de Deus trabalhando. Ele não providenciou um barco de resgate automático, ele mandou um homem íntegro, justo, temente a ele, começar a construir um barco. Não tinha a tecnologia de hoje para fazer a madeira como tem hoje as grandes serrarias. Eu acho que era tudo no machado, no serrote, no facão. 120 anos pregou Noé, dizendo, amigos, vai chover. Mas a gozação, nunca choveu. Isso aí é contrário às leis da natureza. Nunca choveu, não é agora que vai chover. Outra, como é que você faz um barco para navegar em cima de uma montanha? É contrário a qualquer lógica. Lembremos, o plano de Deus, a maioria das vezes, é ilógico às realidades do mundo. 120 anos, Noé disse, vai chover. Construiu o barco. Na metragem de hoje, na proporção de hoje, a arca de Noé equivaleria a 60 vagões de trem. 20, 20 e 20, 3 andares. Suficiente para pôr toda a população se quisesse entrar nela. Deus daria um jeito. Todos os animais teriam condições. Aí aquele barco agora, que eu acredito que não seria um barco na proporção de hoje, seria um caixote para flutuar. Está pronto, calafetado, sem problema nenhum. Nunca choveu, mas está calafetado. A água vai vir aqui. E agora assistem o maior espetáculo do mundo. Os animais vindo de 2 em 2 sem ninguém tocar. As aves de 2 em 2 sem ninguém tocar. Alguém está tocando, mas não vejo ninguém. Detalhe especial em Gênesis 7:2 diz que dos animais limpos foram 7 casais de cada espécie. Por quê? Logo após o dilúvio, a misericórdia de Deus permitiu que ele usasse carne. Tinha acabado com todas as plantas, todos os cereais. Deus autorizou. Ao sair da arca, a primeira coisa que Noé fez foi oferecer um sacrifício, foi de um animal limpo. Se tivesse sido só um casalzinho de cada, uma espécie já teria ficado ali. Mas Deus providenciou, vejam lá. A misericórdia de Deus é Ele sempre atendendo o ser humano, indo à frente. Nunca algo pega ele de surpresa. E agora, todos os animais dentro da arca, família de Noé na arca, o velhinho chega na porta e diz, amigos, vai chover. Tem lugar para vocês aqui, vamos entrar, nós não somos loucos. A porta se fechou por fora. 7 dias, a água não veio, a chuva não veio. Mas no 7º dia apareceu algo estranho no céu, uma manchinha escura. E aquela manchinha começou a aumentar rapidamente e diz que brotava, pingava água de cima e brotava água de baixo. Noé abre a porta, Noé abre a porta, Noé, pelo menos agora a gente está acreditando que está chovendo. Noé responde lá de dentro, amigos, agora é tarde demais. A porta fechou por fora e eu não tenho como abri-la. Vocês tiveram o convite, agora é tarde demais. Aí eu pego Malaquias 3,18, quando ele diz assim, outra vez tu vais ver a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Então vejam,
O que serve a Deus não questionou se a arca era quente, era úmida, era abafada, era fedida. Quem serve a Deus aceita o senhorio dele na vida. Ele está mandando entrar, eu vou entrar. O que não serve vai questionar, vai duvidar, vai reclamar, vai ficar de fora. Aí volta agora o desafio para nós. Em que grupo estamos? Se só tem 2 grupos, vejam. Não temos hoje mais de 40 mil religiões. Temos só 2 grupos, o que serve a Deus e o que não serve. Então agora, em qual dos 2 grupos eu estou? Se eu estou entre os que servem a Deus, eu vou entrar na arca. Eu vou entrar no mar. Diga ao povo que marcha, eu vou entrar. E esta mesma expectativa vem para nós, como povo de Deus, aceitar o senhorio dele, nos dando a ordem para entrar na nova Canaã, Canaã celestial. E se você pegar Hebreus 3, 18 e 19, ele diz: Deus para e faz um juramento. Eu não posso levar o meu povo para Canaã, porque eles tiveram 2 problemas sérios. Eles foram incrédulos às minhas promessas e desobedientes à minha palavra. Agora vamos trazer para o hoje. Se Deus não muda, a regra do jogo é a mesma para entrar na Canaã celestial. Aí volta. Eu estou entre os que creem nas promessas de Deus, entre elas, Mateus 28, 20, eu vou estar contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Se Ele está comigo, eu tenho a maior presença, a maior e mais ilustre do universo ao meu lado. O meu Deus é onipotente, Ele pode tudo. Ele é onisciente, Ele sabe tudo. Ele diz, vai estar comigo todos os dias, não é todos os anos, é todos os dias. Volta em Lamentação de Jeremias 3, 21, a misericórdia de Deus se renova cada manhã. Por esta razão eu não sou consumido. Agora volta. Eu estou confiando nas promessas de Deus para entrar como povo dele na Canaã celestial? Estou obedecendo a sua palavra porque está escrito a regra do jogo? Ou eu estou como um telespectador à distância questionando, criticando e dizendo, eu não sou louco, eu não vou, eu não acredito, eu não aceito. É hora de levantar a cabeça porque a redenção está chegando. E se a redenção está chegando, eu costumo personalizar o porquê que ele vem. Ele vem para me buscar. Porque se eu perder essa chance, eu perdi tudo, não interessa com quem nem com quanto. Então a lição me mostra aqui uma oportunidade de reavaliar como está o meu comprometimento com esse Deus maravilhoso. Queira Ele nos ajudar a continuar firmes, para na hora de entrar na Canaã celestial, a gente possa dizer com alegria, esse é o Deus que eu servia, esse é o Deus que eu esperava, Ele veio para me levar para esse lugar feliz e eterno. Então, pastor, o que nós percebemos? Que diante de toda essa destruição, nós vemos realmente o pecado se alastrando, né? E diante de toda essa destruição, nós percebemos aqui a palavra de Deus nos traz, em Gênesis 6:9, que tinha lá no meio dessa confusão, desse pecado alastrando, um homem íntegro e justo e que andava com Deus. E esse homem era Noé. Eu te pergunto, Dalmo, que contradição é essa? Se é que é uma contradição, né? O pecado se alastrando por toda a terra. Mas aí surge Noé, um homem íntegro, correto, né, e que temia a Deus, né? Como isso pode ter acontecido naquele cenário de pecado? Sabe, Ricardo, o relato bíblico, ele traz esse momento da história em que o mundo parecia que tinha um dono, né? A gente sabe que o mal tinha tomado conta de todo o sentimento. E a gente percebe que o pecado tirou do ser humano o senso de justiça, o senso de amor pelo outro, e isso foi fazendo com que alastrasse de tal forma que o relato bíblico chega a um ponto de que Deus precisa tomar uma atitude. E aí parece que não tem ninguém, e aí parece que o inimigo levanta a bandeira e começa a comemorar, eu venci, eu dominei a terra. E aí vem o relato bíblico com esse alívio que é dessa pessoa que tinha um diferencial. Era um homem justo, íntegro, e no finalzinho fala o quê? Era um homem que andava com Deus, né? Então a gente teve ali uma esperança na pessoa de Noé, porque ele tomava uma atitude diferente do que o mundo estava querendo que ele tomasse. Apesar do momento que ele estava vivendo, da situação que estava
enfrentando, como o pecado tomou conta disso, como um vírus, como a gente já comentou aqui, como uma bactéria, o que acontece? Aparece Noé, porque andava com Deus. E é uma pergunta que a gente faz um para o outro hoje, né? Será que Deus pode contar com você? A gente está vivendo num mundo cheio de atitudes que o bom não é tão bom e o mal não é tão mal. E aí precisa de integridade, precisa de justiça. E nós percebemos um relacionamento, né? O relacionamento que Noé tinha com Deus, e uma parte que me chamou a atenção que diz que Noé ouvia Deus. E quando eu penso em ouvir, me traz o relato de Ellen White, onde ela diz que nós temos que preservar as nossas avenidas da alma, né? E as avenidas da alma nada mais são do que os nossos 5 sentidos. E quando nós percebemos que o primeiro ato de pecado, quando nós voltamos para a palavra de Deus, no primeiro ato de pecado, veja que interessante, né? Eva, naquele momento, a primeira coisa que ela não cuidou foi do sentido da audição, porque ela ouviu a serpente, ela foi dar ouvidos à serpente. Então a audição dela não estava santificada naquele momento. E depois que Eva ouviu a serpente, ela começou a observar. Então o relato diz aqui, Eva, a mulher, vendo a mulher que o fruto, então quando ela não protegeu a visão dela, ela começou a despertar dentro de si o sentimento de cobiça pelo aquele fruto. E depois ela tomou aquele fruto, então usou o tato e comeu, usou o paladar. A Bíblia ela não diz que ela cheirou, que usou o paladar, mas eu acredito que quando ela tomou aquele fruto, ela deve ter sentido o cheiro e se atraiu e comeu. Ou seja, nós temos que realmente ter muita atenção e muito cuidado com essas avenidas da alma. E quando nós percebemos Noé santificou o seu sentido, santificou a sua audição, e aí ele entrava nesse processo de relacionamento profundo com Deus. Então, Noé ele era íntegro, mas ainda era pecador e necessitava do favor imerecido de Deus. Eu pergunto, Noé era justo porque ele tinha sido criado dessa maneira ou era uma consequência da comunhão com Deus? Noé, Ricardo, ele, por andar com Deus, ele trouxe isso, né? E a gente vem trazendo, a lição vem trazendo a questão da graça exatamente nesse momento, que ele vai receber um dom imerecido, né? Mas em cada mensagem, assim como o pastor havia comentado já o discurso sobre o dilúvio, em cada martelada daquele barco era um chamado para que a pessoa pudesse voltar e perceber, mas por que isso? Cada martelada daquela era uma questão de graça. E a gente precisa dessa graça sempre. Eu preciso dessa graça, né? E Noé foi tudo isso porque ele tinha essa comunhão com Deus. Então o diferencial está no meu relacionamento, eu e Deus. Esse é que faz a diferença para mim saber o que é correto fazer, o que é justo, o que é íntegro no nosso dia a dia. Bom, e na terça-feira trazemos o tema aqui sobre a aliança com Noé. E a palavra-chave da aliança com Noé é obediência humana. Eu vou perguntar para a Nazeli, mas em relação ao livre-arbítrio, ele não me dá o direito de fazer o que eu quero? Então nós temos aqui também mais uma aparente contradição sobre a obediência, a importância da obediência humana e o livre-arbítrio de Deus. Como é que nós vamos lidar com esses dois detalhes, né, de obediência e livre-arbítrio? Então, o livre-arbítrio, ele estava disponível para todos na época, assim como para a gente também, né? E a maioria do povo se corrompeu, eles permitiram tomar decisões erradas, né? Eles permitiram que outras coisas, o próprio conhecimento e outras coisas ali, outros deuses, que não eram deuses reais, tomassem o coração deles. Diferente de Noé, né? Que permitiu que Deus tomasse o coração dele, e essa comunhão que ele tinha, esse relacionamento que ele tinha com Deus, essa graça que ele recebeu de Deus transformou a vida dele. E ele se diferenciava de todos eles, porque a graça ela é transformadora. E aí a partir daí ele obedecia a Deus, era uma consequência do relacionamento que ele tinha com Deus. Por andar com Deus, ele obedecia a Deus, por conhecer a Deus, por ouvir a Deus, ele obedecia. Muito bom. E aqui na lição, ela traz um questionamento interessante, que diz assim, Deus disse a minha aliança. O que isso revela sobre a natureza fundamental da aliança?
Que diferença haveria no nosso conceito de aliança se o Senhor chamasse de a nossa aliança, ao invés de minha? Isso partiu de Deus. Não foi um acordo, né? Não foi uma coisa entre Noé e Deus. Isso partiu de Deus. Deus falou, eu vou destruir o mundo, mas eu estou oferecendo uma salvação. Né? Isso partiu de Deus. E aí, mediante isso, Noé decidiu obedecer. E aquilo ali foi uma aliança entre Deus e Noé, né? E a partir disso, veio o comprometimento. A partir dessa aliança, Noé se comprometeu em obedecer e Deus se comprometeu a salvar. Então, houve uma aliança com um comprometimento mútuo. E é interessante, né? Quando fala de aliança, eu me recordo das palavras do pastor Laércio no meu casamento, e ele falou uma coisa que me marcou muito. Ele me disse aqui, ó, o que vocês estão fazendo aqui nesse momento não é um contrato, e vocês estão fazendo, na verdade, uma aliança. E a diferença entre uma aliança e um contrato é que num contrato, se um não faz uma das partes, eu posso simplesmente ir lá rescindir esse contrato. Já numa aliança, não. A despeito do que o outro faça, eu vou fazer o meu papel. Então essa aliança com Deus tinha, eu acredito que tinha isso também, né? A despeito do que o homem pecaminoso, o quão baixo ele ia descer com seus pecados, Deus manteria essa aliança e mantém até o fim, né, Ana Zé? Sim. Mais uma vez aí Deus comprometido, né? A despeito de tudo que o ser humano fez, ele decidiu salvar e ele manteria sua palavra até o fim. Isso não mudaria. Isso é maravilhoso. E na quarta-feira, nós temos aí, dentro dessa aliança, não só Deus estabeleceu uma aliança, mas como ele estabeleceu um sinal. Ele simplesmente falou, eu faço uma aliança com a humanidade e vou estabelecer aqui também um sinal. E esse sinal, diz aqui na quarta-feira, que é esse arco-íris. E como é que é esse sinal? Como é que foi, pastor Jair, essa sinalização e o que esse sinal representa para a humanidade desde aquele tempo até hoje? Em primeiro lugar, Deus sinalizou o caminho para o céu. Ao colocar o arco-íris, ele quis dizer bem claro, a minha misericórdia está aí ao alcance de todos. Eu não vou destruir mais o mundo com as águas do dilúvio, mas a minha misericórdia continua, porque agora a próxima destruição vai ser através do fogo. Mas o arco-íris está aqui para vocês lembrarem que eu tenho misericórdia suficiente para atender a todos. Por isso Jesus diz, vinde a mim todos. E agora eu paro e penso assim, ao ver o arco-íris, eu estou agradecendo a Deus por essa misericórdia que está estendida para mim hoje? Mas eu não tive nada a ver com o dilúvio? Sim, mas tudo bem. Só que hoje eu tenho a lição dos antediluvianos, e Jesus disse para os discípulos, como foram os dias de Noé, vão ser os dias da vinda do Filho do Homem. O dilúvio veio não porque a arca estava pronta, mas porque a maldade chegou ao máximo. Chega, não dá mais. Jesus vai voltar não porque o mundo vai estar preparado. A maldade vai ter alcançado o máximo, mas chega, não dá mais. Então agora, quando eu contemplo o arco-íris, misericórdia de Deus estampada, o juízo de Deus revelado, um alerta dizendo, temei a Deus, dai-lhe glória, vinda é a hora do seu juízo. Voltando à última etapa da vida de Noé, andava com Deus. Associe quando Jesus diz, ou quando Deus disse para Noé lá no monte diante da sarça, ele diz assim, tira a sandália dos pés porque esse monte é um lugar santo. O que fez daquele monte um lugar santo? Foi a presença de Deus. Ande na minha presença e sede santos porque eu sou santo. Então agora, Noé era um homem que andava com Deus. Ele desfrutava a santificação. Agora, para nós, hoje, com o exemplo de Noé, o exemplo de Cristo, aí vem Hebreus 12, 14, assim, sem a santificação, ninguém verá Deus. Então, agora, sem andar com esse Deus maravilhoso, eu não vou aceitar o senhorio dele em minha vida. Então, os outros dilúvios, os outros incêndios, as outras desgraças, não vão me dar segurança. Como o povo de Israel. Eles não acreditaram nas promessas de Deus e foram desobedientes à sua palavra. Se Deus não muda, a lição está clara para nós. Eu preciso andar com Deus, obedecendo a sua palavra,
e acreditando nas suas promessas. Tito 1:2, Deus não mente. Então acredito, eu posso confiar, eu posso ter a segurança. Eu fiz a melhor escolha, andar com esse Deus, porque Ele jamais vai me abandonar. Se você pegar uma palhinha lá em Isaías 49:15, ele diz assim: ainda que uma mãe desalmada esqueça do filho que gerou. Outras traduções vão um pouco mais, o filho que amamenta. Mas ainda que isso aconteça, eu jamais vou esquecer-me de te ajudar. Então eu tenho o comprometimento de um Deus de palavra. Eu posso andar e o arco-íris está lembrando, cada dia que chove, apareceu nuvem, apareceu arco-íris em algum lugar, dizendo, Deus está aí no comando, Ele não mente, pode confiar. Um pouquinho mais. E eu gosto quando Hebreus 10:37 diz assim, um pouquinho mais e Ele vem. É mais um pouquinho e os problemas vão acabar, porque Ele vem para quê? Para me buscar. O senhor, nas entrelinhas, já comentou, mas a lição traz uma pergunta aqui interessante. Eu gostaria que você reforçasse um pouquinho mais sobre em que sentido essa aliança também revela a graça de Deus. Ela revela a graça de Deus porque em todos os sentidos Deus toma a iniciativa. Ao estabelecer o arco-íris era uma aliança, mas Deus não perguntou para o homem se ele ia aceitar ou não. Ele simplesmente, eu vou estabelecer o meu arco nas nuvens como sinal de aliança. Eu não vou falhar com vocês. Eu não vou abandonar vocês. Agora ele não perguntou, você vai ser fiel diante do contrato do arco-íris, da aliança do arco-íris? Não, não perguntou. Agora, diante da realidade do arco-íris, eu passo para agradecer. Deus é bom demais. Ele está me alertando cada dia, cada semana, dizendo, eu vou voltar para buscar você. E a minha misericórdia está se renovando cada dia. Eu não quero que você se perca. Eu não quero deixar você fora do céu. Mas eu não posso fazer uma coisa, te forçar a entrar no céu. Vinde a mim todos, salvação para todos, misericórdia para todos. Agora ele respeita a individualidade. Por isso eu costumo dizer, ninguém vai chegar no céu com a cara torcida, dizendo, eu queria vir para cá e me empurraram. Só vai quem aceitar as condições que estabeleceu Cristo para chegar lá. E ao ele dizer, ninguém vem ao Pai senão por mim, ele é esse caminho de misericórdia, de assistência, de força, de ajuda, e ao ele dizer, eu venci e vou te ajudar a ser um vencedor também. Então volta, vai perder-se quem quiser. É verdade, isso é maravilhoso, né? E na quinta-feira, como a gente comentou, aqui a lição traz aqui o texto, ficou somente Noé. E aí em Gênesis 7:23 diz, assim foram exterminados todos os seres que haviam sobre a face da terra, as pessoas e os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que estavam na arca. E a partir daqui a lição traz o primeiro conceito sobre o termo chamado de remanescentes. E aí eu te pergunto, Dalmon, o que seria, né? Como esse remanescente na palavra de Deus? Nesse contexto ali, onde sobra só Noé, é muito fácil de encontrar realmente remanescente, porque a mensagem foi dada a todos e eles recusaram, simplesmente não aceitaram o que Noé havia falado, né? Então, Ricardo, parece que a gente tem aí agora um dilema, porque ele vai sair da arca e tem só ele e a família dele, num momento muito triste da história, porque gerações inteiras foram destruídas, era um novo mundo totalmente destruído. O que tinha sobrado estava dentro da arca, o que tinha de vivos sobrados que estejam sobre a terra estava dentro da arca, muito pouco pelo que se tinha. Então, a gente pode saber que Noé perdeu parentes, famílias, né? Ele viu várias gerações serem dele ali, nasceram na época dele e não estavam ali com ele agora, né? Então, nesse momento, o remanescente ali. Só que, no contexto remanescente hoje, quem é esse remanescente? E aí a lição e o articulista ele quer trazer para a gente o seguinte, ei você que está me ouvindo, você que está interagindo com a gente, você que está aí no celular agora, no WhatsApp, para um pouquinho e pensa, quem é hoje esse remanescente? Esse remanescente é a pessoa que está ouvindo agora essa mensagem, ele é um remanescente.
né? Ele tem a oportunidade de fazer diferente do que aquela geração que ouviu, né, pastor, por 120 anos a mesma mensagem. Olha, vai vir água, vai vir água. A gente pode fazer diferente pela nossa atitude. Então a gente não tem Noé um salvador da pátria. Não, um salvador a gente sabe quem é, né? Mas por que ele foi o remanescente? Porque ele ouviu a voz de Deus, ele confiou em Deus. E hoje eu tenho essa oportunidade, eu estou ouvindo a voz de Deus. Através do estudo da palavra, através do estudo da lição, através do clássico dos professores, ao compartilhar esse conteúdo com outras pessoas, eu estou fazendo parte dessa mensagem, sendo um transmissor assim como Noé. E aí eu posso ser um remanescente dessa mensagem. Agora eu posso ser um ouvidor só dela. E aí não vai servir. Porque uma hora a gente precisa dar um basta nas coisas erradas. Ninguém tolera o mal a vida inteira, né? E Deus não vai conseguir tolerar o mal a vida inteira. Então, esse conceito de remanescente aqui é os que estão hoje ouvindo a voz de Deus, né? E aí ele convida eu e você para isso. Maravilha. E na parte final da lição aqui na quinta-feira, nós vemos um Deus misericordioso ao fazer de Noé e sua família esse remanescente pós-dilúvio. E por mais que Noé fosse íntegro e correto aos olhos do Pai, isso não seria suficiente para a sua salvação e a salvação da sua família. Então, se isso não foi suficiente, Dalma, o que foi realmente determinante para a salvação de Noé? A misericórdia desse Deus que a gente vem falando, né? Desse Deus que a gente vem estudando. Não fosse a misericórdia dele, não teria, porque o pecado trouxe só maldade no coração, né? Se a gente se entristece com alguma coisa ruim nesse mundo, imagine Deus que o criou perfeito, né? Então foi essa misericórdia de Deus, Ricardo, que deixou Noé vivo e salvou e deixou essa mensagem chegou até mim e você hoje, né? Foi por conta dessa misericórdia. Saiu uma família, hoje tem uma geração. Amém. E diante de tanta essa informação, de tanta profundidade bíblica, Ana Zélia, queria que você fizesse um fechamento aí, para dar uma fechada nessa lição dessa semana, para a gente encerrar já a nossa classe dos professores. A gente vê Deus aqui como realmente um pai, né? Ele salvou Noé, salvou uma geração ali. E ele veio para mostrar todo o cuidado e o apreço que ele tem por nós. O arco-íris no céu era mais um sinal, né? A mudança climática que houve naquele período ali foi gigantesca. Não chovia, não caía água do céu. Era um orvalho que regava a vegetação. Os rios nunca ultrapassaram seus limites, nunca houve uma enchente, nunca transbordou, nunca houve nada. E a partir de quando Deus destruiu ali, a qualquer momento que caísse água do céu, eu imagino que o povo ficaria assustado, vai acontecer tudo de novo, tudo vai ser destruído de novo. Mas Deus, como um pai, ele se preocupou. E ele falou, não, filho, eu vou pôr um sinal. Quando você vê o arco-íris no céu, você vai saber que pode chover, mas eu não destruirei a terra novamente com o dilúvio, com a chuva. Isso não vai acontecer. Mais um ato de misericórdia e amor de Deus para conosco, né, seus filhos. Muito bom. Então nós realmente vemos essa misericórdia e eu gosto sempre de lembrar a você, que está nos assistindo, que essa misericórdia de Deus que atingiu Noé lá no período pré-diluviano, ela permanece firme e ela permanece disponível para quem realmente quiser ter essa graça. A graça, ela é de graça, né? Então Deus oferece isso para a humanidade, mas nós temos que também fazer o nosso papel, de estar dispostos a abrir o nosso coração e clamar a Deus para que Ele venha fazer morada e que a partir daí realmente a gente se transforme. O primeiro passo dessa jornada é reconhecer em nós figuras pecaminosas, reconhecer que não há justiça em nós e sim no sangue derramado da cruz. Então é importante que você tenha essa reflexão e que você tenha essa disposição de caminhar em direção a Cristo e perceber grandes transformações que Ele vai fazer na sua vida. Então, para a gente fechar essa classe, esse estudo de hoje, eu vou convidar você para que curve a sua fronte onde você está, para que a gente faça a oração final. Santo Deus e eterno Pai, louvado seja o Teu nome de eternidade a eternidade. Graças te damos, ó Deus, pela Tua misericórdia, que desde o início do pecado, ó Pai, o Senhor já derramou na humanidade e o Senhor continua derramando de forma abundante
e disponível para todos, ó Pai, onde quer que estejamos, ó Deus. Que nós encontremos aqui em nós, aqui e aonde essa mensagem irá chegar, corações férteis, corações quebrantados e dispostos a abrir e deixar que o Senhor faça essa morada para que a transformação ocorra, Deus. Nós estamos vivendo um momento muito solene na história humana, onde nós percebemos que a Tua chegada está muito próximo e de acordo, próximo da Sua chegada vem aflição, vem conflito, mas nós temos que ter a certeza, ó Pai, de que a Tua vitória já está certa pelo sangue derramado da cruz. Que o Senhor continue mantendo, ó Pai, a nossa esperança, a nossa fé, de que esse dia está próximo e de que nesse momento glorioso nós estaremos de pé. Abençoe, ó Pai, cada um que está assistindo essa programação. Abençoe, ó Deus, para que essa mensagem chegue em mais pessoas, que cada um que esteja assistindo essa programação compartilhe com mais pessoas, porque é bênção chegando e é a Tua misericórdia sendo atingida, cada família que entrará em contato com esse conteúdo, ó Pai. Agradeço a Tua misericórdia, agradeço a participação dos que estão aqui, em nome de Jesus, amém. Amém. E assim nós encerramos mais uma classe dos professores. Foi um prazer, espero você na próxima edição.